Bom dia a todos. Que Jesus nos abençoe, mais essa oportunidade de estarmos aqui nessa casa, que sempre nos recebe tão bem. Sabemos da importância do centro espírita, né? Como dizia o Sr. José, né? O centro espírita na Terra tem uma importância muito grande. E o centro espírita que realiza um trabalho sério, né? Sem vaidades, e proporciona muitas bênçãos para todos aqueles que adentram a casa espírita, tanto encarnados como desencarnados. A gente não tem a dimensão dos benefícios, a verdade é essa. A gente acha, vê um benefício ou outro, mas são muitos mais. Né? O auxílio do bem, ele se expande e vai a dimensões assim quase, né, muito longínquas, muitas vezes, porque o amor de Deus sempre nos alcança onde quer que estejamos. Onde tenha necessitados, sempre tem a presença de bons espíritos que trabalham em nome de Jesus, né, em nome de Deus, auxiliando. Então ninguém está só, em parte alguma, do plano físico e do plano espiritual. Às vezes achamos que estamos, mas muitas vezes, né, porque determinados atos que cometemos nos colocam em situações de só pensarmos na solidão, no sofrimento, e achamos que estamos sem apoio nenhum. Mas na realidade o apoio está bem pertinho, é a gente que não sente. É fácil lembrar, entender isso quando lembramos de André Luiz, né? André Luiz estava no umbral, quando ele desencarnou, e ele achava que estava sozinho, né? Sofrendo, também estava muito difícil a situação dele. Mas a mãe dele, também estava desencarnada, estava sempre presente ali. Mas ele não conseguia ver ela, né? E ela estava ali do lado. Até que demorou um tempo, até que ele conseguiu. Então é assim, o auxílio está sempre presente. Então a casa espírita é uma casa de bênçãos, né? Quando a gente trabalha baseado em Kardec, Centro Espírita é um oásis no meio do deserto. Quando estuda as obras da codificação, que a gente não pode perder de vista que o Centro Espírita veio trazer a mensagem do Cristo, né? A mensagem de Jesus para a humanidade, para aqueles que adentram a casa espírita. Mostrar a realidade do mundo espiritual. Então, esse é um grande trabalho, né? Daqueles que se engajam nessa empreitada, né? Tão nobre, que é trabalhar no Centro Espírita. Vou falar em trabalhar, né, que é o nosso tema, né? Essa área é grande, os trabalhadores são poucos. Lembramos, como foi até nos ofertado como referência, né, dos trabalhadores os trabalhadores da última hora. Está lá no Evangelho, né, capítulo 20. Conta Jesus, né, que um homem, que era um pai de família, ele solicitou, começou a pedir, né, para as pessoas irem trabalhar na sua vinha. E foi lá e ia contratando as pessoas. Logo de manhã, né, vamos trabalhar na minha vinha, conversou com um grupo, né, vou dar para vocês um dinheiro, né, para vocês trabalharem. Eles aceitaram, né, por lá trabalhar. Depois, ao meio-dia, foi lá e fez outro convite para outras pessoas. Venham trabalhar na minha vinha, né? E também aceitaram o convite e começaram a trabalhar. À tarde também a mesma coisa, outro grupo convidou. E diz a parábola, na 1/10 hora, na última hora, convidou também. Vocês estão aí ociosos, né? Por que estão ociosos? Porque nunca ninguém quis nos assalariar, ou seja, nunca ninguém nos contratou, né? Eu os contrato, venham trabalhar comigo na minha vinha. E foram. E trabalharam, né? Durante todo o dia. Uns começaram mais cedo, outros começaram mais tarde, mas estavam todos trabalhando. E depois, ao final do dia, conta a parábola, que o Senhor, né, dono da vinha, foi lá e falou para eles. Essa história é muito interessante. Aí foi lá e falou pro seu funcionário, vai lá e paga todos eles, né? O contratado. Começando pelos últimos. Olha que interessante, ele falou para começar pelos últimos. Paga primeiro os que chegaram por último no serviço. Aí foi lá, pagou, né? E os primeiros só olhando, ó, né? Poxa, cheguei mais cedo aqui, comecei cedinho a trabalhar. E esse chegou por último. Além de estar recebendo primeiro, está recebendo o mesmo tanto que eu recebi. Ele começou do último e pagou todos, né? Mas pagou todos igualmente. Deu um dinheiro para cada um. Como se fosse um denário, né? Um dinheiro. Cada um recebeu a sua paga. E eles ficaram meio contrafeitos, né? Falam, poxa, por que esse senhor fez isso, né? Não tinha que
Tudo bem que ele contratou a gente por um dinheiro, então pagasse no dinheiro, tudo bem, mas vai pagar igualmente, mesmo salário para aquele que começou lá no finalzinho da tarde, bem no finalzinho do serviço já. Aí o senhor, sabendo disso, disse esse comentário e falou, ó, que não tinha nada a ver, né? Que ele contratou dessa forma. Se eu contratei dessa forma, eu estou falando que eu vou pagar um dinheiro, eu te paguei, você não tem o que reclamar. Se eu vou pagar o mesmo tanto para o outro que começou lá no finalzinho da tarde, o problema é meu, o dinheiro é meu, né? Eu que contratei, se eu quero pagar, eu pago. Se eu acho que ele merece, então, né? Mas não, como o ser humano é, né? Sempre olhando o vizinho. E foi assim, né? Começou a criticarem. E ele fez essa observação, ele falou assim, no final da parábola ele fala que os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos os chamados e poucos os escolhidos. Aí cabem várias reflexões, né, em torno dessa parábola. Poxa, primeiro que a gente não deve ficar se comparando com os outros, né? A gente tem que fazer a nossa parte e seguir em frente. Não ficar cuidando do quintal do vizinho. Sabe o que eu estou rindo? Então, uma cena ali. Era um menino. Uhum. Eu falei, vou vir, assim, eu assim, aí ele caiu muito trabalhado, ele me chamando para aí ele chamou um pouco, mas não tinha para tudo aqui. Chegava lá, ele chamava a de junho. Vai chamando gente, chegava lá, ele chegava assim naquele mato dessa altura lá. Aí ele falava assim, vamos estar arrumando para lá, vou ir para lá, vou ir para lá, vou ir para lá, e tinha o que depois nós vimos, não vou ficar aqui no lá. Aí ele estava assim, o tomado dele falou assim, mas não ia dar para ti, não ia dar um menino homem. Aí ele começaram assim, no ritmo mercado você não vai pagar mesmo que esse nós. Aí eu te digo, eu já tinha perdido. Aí eu olhei para ele e falei, oi. Aí tem um pé de moita bem alto, aí com cuidado no tronco dela tem uma cobra. Quando chegar lá, tinha a cobra de certo, eu fui a cobra lá dentro. Ser humano, né? Ser humano é complicado. Nós somos assim. Então surgiu essa intriga, essa inveja. Mas aí o dono da vinha já colocou ordem na casa, né? Falou, eu contratei você por tal valor, toma aqui o seu dinheiro. Não tem o que reclamar. Se eu quero pagar o mesmo tanto para o outro, né? A questão é minha. Então ele falou contra essa parábola. E quando Jesus fala que muitos chamados e poucos escolhidos, isso é algo muito importante para nós. Porque quem são os chamados? Todos. Todos nós somos chamados. Né? Agora, depende do quê? E quando falei muitos são chamados e poucos escolhidos, os escolhidos não é que eu prefiro você porque você é mais bonitinho, você não sei o quê. Não, não é isso. Os escolhidos são aqueles que aproveitam as oportunidades. Simplesmente isso. Porque oportunidade todo mundo tem. Ninguém pode falar que não tem oportunidade. Todos nós temos, de uma forma ou de outra, em várias reencarnações já tivemos. Sempre tivemos oportunidade. O próprio Evangelho fala que nós espíritas somos aqueles trabalhadores da última hora, né? Também. Nós já tivemos chamamentos do Cristo, muitas oportunidades, mas não aproveitamos. Não é a nossa primeira reencarnação, já tivemos várias, né? Várias vezes, já tivemos aqui na Terra várias vezes. E quantas vezes Jesus não nos convidou, né? De várias maneiras, né? Para nós atuarmos na sua seara. E nós sempre deixando de lado. Né? O convite sempre veio. E nessa encarnação estamos aqui como espíritas, né? Talvez uma das últimas oportunidades, né? Nós não sabemos. Porque o progresso da humanidade é constante, né? E estamos nesse processo aí de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração vai ser um mundo mais evoluído. E aí, quem não gostaria de estar no mundo mais evoluído, né? Todos nós. Mas aí nós estamos aproveitando as oportunidades, né? Para estar nesse mundo melhor. Não existe ameaça. Não existe, se você não fizer, vai acontecer tal coisa. Não é isso. É questão de matemática, né? Vamos dizer assim. 2 e 2 é 4. 2 mais 2 é 4. Se a gente não aproveita as oportunidades, claro, chega uma hora que os espíritos falam, poxa, não dá para você reencarnar mais na Terra porque você não está aproveitando nada. E todos os espíritos estão ali, aqueles que ficaram, porque aproveitaram a oportunidade.
Os que não aproveitam vão ter que ir para planetas de acordo com a sua evolução. Aí aqui nós já estamos acostumados com toda essa tecnologia, essa evolução, né? Cada vez melhor, né? Tanta coisa boa, né? Porque tem gente que só vê as coisas ruins da Terra, né? Mas tem tanta coisa boa, né? Tanta tecnologia que nos favorece, a medicina mais avançada. Existe tanta coisa para a gente admirar, contemplar e saber que nos favorece a nossa existência na Terra. O conforto, né? Hoje no frio, né? Quem tem condições, tem um ar-condicionado, né? Esse fica quentinho, ou dentro do carro, ou na própria casa. Tem tanta tecnologia, as casas mais modernas, né? Nos protege do frio. Antigamente era a situação muito mais difícil. Só a gente vê a história, né? Não precisa ser espírita, só analisar a história. A gente vê as dificuldades que era a viver na Terra antigamente, bem antigamente. Né? E as coisas vão evoluindo, vão melhorando. Né? Nos agasalhamos melhor hoje em dia. Então tudo nos favorece, a existência. É que muitas vezes não temos olhos de ver. Por isso que Jesus falou, né? Quem tem olhos de ver, que veja. Quem tem ouvidos de ouvir, que ouça. É nesse sentido, né? De compreensão da vida. Então nós precisamos compreender cada vez mais. Então esses trabalhadores são todos aqueles espíritas ou não espíritas, mas que aproveitam as oportunidades. E são poucos os trabalhadores? São. Porque a necessidade do mundo é gritante. A gente vê num centro espírita os trabalhadores. Né? Vamos falar da nossa casa, né? Daquilo que está mais próximo de nós. Tem muito trabalho? Tem, bastante. Tem muito trabalhador? Não. Tem hora que tem um pouco mais, sabe que tem um pouco mais. Mas a gente sabe que é de dificuldade. Essas dificuldades são generalizadas no movimento espírita. Participamos recentemente, agora, nesse mês de junho, 19, 20 e 21 de junho, do 19º Congresso Estadual de Espiritismo, aqui em Santana. E foi muito bom. Mas observamos aquilo que as casas espíritas estão passando atualmente, a dificuldade da participação. Esperava-se um número bem maior de participantes, e foi bem aquém. Mas sempre aprendemos um pouco mais, né? Valeu muito a pena participar. Então, aquilo que as casas espíritas passam, aqui essa casa passa, o Bezerra passa, tantas outras, as dificuldades, são questões mais vinculadas aos trabalhadores, né? Ao compromisso, entender o que é uma casa espírita. Quando a gente entende o que é uma casa espírita, qual a sua função, nossa visão começa a mudar. A gente começa a deixar de lado mais os personalismos. O seu Luiz não me cumprimentou. Ele não cumprimentou porque ele não me viu, eu estava distraído, né? Estava pensando em outra coisa. A gente começa a criar tanta coisa na nossa cabeça que dificulta o nosso relacionamento dentro do centro espírita. Sem falar as obsessões, que já é um capítulo à parte, né? Que às vezes estamos meio perturbados, né? Todos nós, pode acontecer com todos nós. Seja expositor, seja médium, quem for. Todo mundo está sujeito à influência espiritual. Tanto boa como não boa. Então, acontece várias coisas. Principalmente aqueles que se dedicam um pouco mais, né? Os obstáculos aparecem, as dificuldades. Aí a gente vai no centro, poxa, aquela fulana de tal, me olhou, parece que me olhou meio feio. A pessoa está com mal-estar, né? Está com cara, né? A gente sempre acha que é com a gente. E mesmo que for, né? Por algum motivo, sei lá porque a pessoa está assim, né? Louvado seja Deus, vamos em frente, vamos servir, vamos trabalhar. A gente não veio aqui para agradar as pessoas. Porque tem gente que se preocupa em agradar, tem que agradar uma pessoa lá, o presidente, o diretor, tem que ser bonzinho. Não, né? Viemos para trabalhar. Né? A gente tem que ser honesto com a gente mesmo. Eu vou dar o meu melhor, né? Não sou perfeito, todos nós somos imperfeitos, mas estamos aqui para ajudar uns aos outros. E a gente sempre procurar trabalhar em grupo, né? O Centro Espírita nos ensina isso, é uma escola, né? O Centro Espírita. Trabalhar em grupo. Porque se a gente trabalhar sozinho, daqui a pouco a gente está vaidoso, acha que está fazendo o trabalho melhor que o outro. Mas eu faço melhor, a minha palestra é bem melhor que essa aí. Nossa. Né? E a gente começa a colocar essas coisas na cabeça. Pensar que não, a gente está no processo obsessivo, auto-obsessão, né? Não vamos nem culpar os espíritos, é auto-obsessão. Que é aqueles pensamentos fixos de que se acha melhor e a vaidade toma conta. Aí pronto, o fracasso é certo. Né? Porque depois que a gente fica nessa situação é difícil sair. Então tem que tomar muito cuidado. Vamos procurar ser mais humildes, né? Aceitar as observações. Quando alguém fazer uma crítica pra gente, vamos entender como observou. Aí se servir, se a gente achar que serve, beleza. Vou pensar nisso, né? Mesmo que na hora a gente não concorde, mas depois a gente vai pensar. Porque nós, seres humanos, nós somos, né? Meio difícil de aceitar alguma observação. Mas temos que... Feliz aquele que tem humildade de aceitar, né? Vou pensar.
Esse é um espírito já mais evoluído. E a maioria das pessoas ficam meio com bronca, que vão até embora do centro. Aí se o dirigente falar alguma coisa para mim, não vou mais nesse centro não, aí vai procurar outro. Aí vai no outro, acontece a mesma coisa, vai pro outro. E daqui a pouco não vai para lugar nenhum. Fica em casa, não vai para lugar nenhum mais, nenhum centro espírita. E vai perder a oportunidade, tudo por causa de orgulho, né? Orgulho ferido. Acontece isso? Acontece. Toda casa espírita tem isso. Experiência própria. Já vi isso não faz muito tempo, não. Às vezes a gente fala alguma coisa, né? Ninguém é perfeito, às vezes a gente fala alguma coisa, não no sentido de magoar, mas são as conversas nossas de seres humanos. E as pessoas nem sempre aceitam, né? Mas fazer o quê? Tomar cuidado para isso não acontecer com a gente, né? Mas muito cuidado. Então os trabalhadores são todos esses. Mas trabalhar é muito bom, o trabalho nos liberta, em todos os sentidos, né? Quando eu lembro do Sr. Zé, que ele falava assim que a melhor fase do centro espírita é a fase da construção, né? O Luiz, o pessoal aqui, o grupo participa, né? Sabe muito, tem muitas histórias para contar. Porque na fase da construção está todo mundo unido, né? Faz campanha, e um ajuda aqui, não, vamos ajudar, vamos pintar, vamos construir aqui essa parede, vamos fazer isso aqui. É aquela luta, né? E os bons espíritos ajudando, é uma das melhores fases. Aí depois que está tudo pronto, a gente começa a criar confusão. Por quê, né? Devia ser mais belo ainda, né? Agora que está pronta a obra, vamos se empenhar nos trabalhos da casa, no estudo. Não existe coisa melhor do que o estudo. Porque o estudo liberta, né? Tem uma história, não sei se é real ou não, eu já ouvi essa história, de um presidiário, né? Que a mãe levava sempre comida para ele na prisão, né? Levava. Aí um belo dia, né? Levava coisas, depois um dia lá ele foi e se revoltou contra ela, né? E até deu uma mordida, em vez de dar um beijo no rosto, mordeu ela no rosto. Aí ela falou, por que você fez isso? Ele falou, tenho muita raiva de você, eu estou aqui por sua culpa. Falou para a mãe. E tem outra, você nunca me deu uma instrução, nunca me ajudou a me entender a vida, né? E começou a criticar ela, que ela também não se preocupava com esse lado dele. Então muitas vezes a gente se preocupa com só dar o material para os filhos, para as pessoas, né, que estão ao nosso redor. E o que liberta é realmente um livro, né? Muitas vezes um livro, um bom livro, liberta uma pessoa. Aconteceu com Bezerra de Menezes, né? Bezerra de Menezes, na hora que leu o livro dos Espíritos pela primeira vez, falou, nossa, parece que eu já li isso aqui. Começou, né, a falar, nunca... Ele tinha receio de ler, né? Porque todo mundo falava que era coisa do capeta, né? Isso aqui não... Mas ele estava no bonde, eu falava, eu vou ler, eu não vou para o inferno por causa disso. Aí começou a ler. Dentro do bonde, né? Aí eu falei, que coisa linda, né? Aí se tornou espírita. E todo mundo ficou assombrado quando ele fez o discurso, no meio da multidão, uma assembleia de muita gente. O pessoal gostava muito dele. Ele falou que a partir de então se declarava espírita. E fez o trabalho que fez, né? Nós sabemos. Então é assim. Então, nós precisamos compreender que o trabalho é um trabalho que cabe a todos nós, particularmente ou coletivamente. E não nos limitemos também ao centro espírita, né? Trabalho no bem é em toda parte. Em toda parte podemos ser úteis. O Livro dos Espíritos fala que nós precisamos ocupar nosso tempo, precisamos ser úteis. Úteis a nós mesmos, úteis ao próximo. Esse é o verdadeiro objetivo, né? E fala em Livro dos Espíritos também a questão do praticar o bem. A gente pode praticar o bem, temos a dificuldade de praticar o bem, qualquer um pode praticar o bem, fala que pode, qualquer um pode praticar o bem. Qualquer um pode ser útil, em qualquer lugar. Porque muitas vezes criamos na nossa cabeça que tem que ter uma situação especial, né? Mas tem que ter não sei o quê, para ser útil, para fazer. Não, qualquer momento a gente pode ser útil. No centro espírita, às vezes, a pessoa fala, o que eu vou fazer no centro espírita? Não sei, não faço palestra, não sou médico, eu vou fazer o que lá? Tem tanta coisa para fazer. Né? Muitas vezes aquela pessoa que está varrendo no centro espírita está sendo muito mais útil que muitos de nós que estamos fazendo palestra aqui, que estamos recebendo espírito, né? Que está fazendo com amor. O mais importante não é o que a gente faz, é como a gente faz, é a qualidade. O trabalhador tem que se preocupar com a qualidade do seu trabalho, no sentido de fazer com vontade, fazer com amor, com carinho, com respeito às pessoas, com respeito aos espíritos, ao espaço, né, do centro espírita.
Isso sim. Tem uma história que conta, né, que a pessoa que... A casa espírita estava muito bem equilibrada, né? Mas depois, uma senhora desencarnou lá, depois de um tempo começou uma confusão, ninguém se entendia, né? Depois os amigos espirituais falaram, aquela pessoa que desencarnou, que era uma senhora bem simples, gostava de fazer faxina no centro, limpar, ela que era o equilíbrio da casa. Uma pessoa bem equilibrada, ela equilibra um grupo, né? Tanto familiar como no centro espírita, qualquer lugar. Então é muito importante, né? Agora imagine se nós tivéssemos mais pessoas equilibradas, né? Assim no sentido da vibração amorosa, do respeito, da tolerância, compreender as diferenças, né? Cada um tem o seu jeito de pensar, o seu jeito de agir, sem ficar julgando, né? Vai ser muito bom. Então tudo vai se tornar melhor. Exatamente. Os espíritos eles nos ajudam, né? Mas nós temos que fazer a nossa parte. Exatamente. Essa história é pura verdade. E ele depois falou assim, meu nome é Emiliano Ezequiel do Jesus. Você vê a casa do Flamengo, ela não faz mais nada, é velha, mas ela é dessa forma assim. Eu digo, vamos sair daqui, não recebe um tostão, não come um tostão, ainda tira no bolso para segurar uma casa bonita desse jeito. Uma casa sem fim lucrativo, e daí as pessoas precisam. Agora eu também faz as coisas com muito respeito, muita calma. É isso mesmo. Mas não tem quanto mistério. O convite dos espíritos é assim, né, que nós falamos, trabalhar um feixe de varas, não sozinho, porque sozinho, né, como foi o convite do Emiliano, né, do espírito, sozinho a gente não tem muita força, a gente não vai muito longe, porque nós somos frágeis, a verdade é essa, todos nós. Mas agora, unidos, a gente é muito mais forte, somos muito mais fortes, a gente tem muito mais chance de acertar. É um fazendo uma observação aqui, outro ali, coisa que às vezes um não enxerga, o outro enxerga, né? E vai fazendo aquela observação. E assim nós vamos caminhando juntos. Essa é a proposta do Cristo, a proposta de Jesus, né? E caminhamos juntos. Ninguém fica para trás, abandonado. Não, vamos resgatar todo mundo, vamos caminhar. Essa é a grande proposta. É o trabalho da unificação, né? Da USE, né? Não da Sociedade dos Espíritos de São Paulo. Trabalharmos juntos. Se nós trabalharmos juntos, nós temos muito mais chance de fazermos bons trabalhos. A Casa Espírita é assim, né? Então, que nós possamos compreender que vale muito a pena o trabalho, a ação no bem, a generosidade, né? E muitas vezes a gente recebe a gratidão das pessoas por um simples ato, né? O Centro Espírita, quando as coisas a gente faz, né? Eu estou fazendo porque é meu trabalho, eu gosto de fazer. E vem aquelas pessoas que às vezes estão com um momento de fragilidade e sente tanta alegria, né? Por uma atitude, um sorriso, uma atenção que a gente deu para a pessoa. No Centro Espírita e fora do Centro Espírita também, né? Então é muito importante a recepção. Falando em gratidão, né? Eu lembro uma vez participamos de um outro congresso, né? Em Atibaia, e estávamos indo assim, e de repente eu avistei um carro da frente, né? Estava com minha esposa, minha irmã, no carro, e no carro da frente o pneu furou, e eu vi que ele começou a perder a velocidade. E eu fiquei preocupado, né? Era ali na Fernão Dias, bem naquelas curvas. E eu fui acompanhando. Daqui a pouco eu vi que eu sinalizei para ele, o pneu, estava até saindo fumaça do pneu. Aí ele foi e viu que estava ruim, mas encostou. Aí que encostou, eu parei o carro atrás, parei a uma certa distância. Aí fui caminhando, né? Até ele. Eu falei, espera um pouquinho que eu vou lá ver. Era um casal de idosos, dois idosos, bem de idade, já cabelo branquinho. Aliás, tinha eram três idosos dentro do carro. Um homem e duas mulheres. E aí fui cheguei perto assim, percebi que ele ficou meio assustado, né? As pessoas têm medo de assalto, né? Quando vivemos em São Paulo, é complicado. E aí eu falei, calma senhor, só vim aqui, tô aqui só para ajudar. Se precisar de ajuda, eu tô aqui. Você quer que eu ajude? Se não quiser, eu vou embora. Aí ele falou, quero assim. Aí viu que precisava, né? Olhou pro pneu. Aí eu ajudei, troquei o pneu, tá? Minha irmã ficou lá na frente, lá para o trânsito. E a mulher de idade foi até engraçado que ela falava, vai mais para assim, para sinalizar direitinho. Ficava dando ordem para minha irmã. Eu falei, obedece, né? Obedece ela, para não criar confusão. Aí, resumindo a história. Aí, troquei o pneu, tá? Falei, vai com Deus. Aí, depois dei um abraço neles, no senhor, na senhora. A mulher começou a chorar, né? Começou a chorar. Aí eu falei, não, tudo pai, tá tudo certo.
Não, mas ninguém faria uma coisa dessa, parar na estrada dessa, uma hora dessa. As pessoas têm medo de assalto. Eu falei, não, senhor, foi nada. Tá tudo em paz, vamos com Deus. E o senhor está indo para onde? Eu falei, estou indo para um congresso, sou espírita, estou indo participar de um congresso espírita. Ah, tá bom. Aí, fui. E ele falou, onde é? Eu falei, é Atibaia e tal. Ah, tá bom. Aí me despediu, né, emocionado, o senhor. E ele falou, a mulher falou assim, eu fiquei toda arrepiada. Você falou que é espírita, nós também somos, né, temos muita simpatia pela doutrina espírita. Né? Aí foi assim, resumindo a história. Fomos para o congresso, estou lá daqui a pouco, lá no congresso, me chamam lá na portaria, né? Aí eu fui, me procuraram, até que me acharam lá, aí eu fui lá. Na que eu fui lá, falei, veio um senhor aqui e te procurou, mas não consegui te localizar, não consegui me localizar você na hora, né? Sabendo que você estava participando, mas muita gente, né, no congresso. E ele não conseguiu, ele tinha outros compromissos, ele foi embora, né? Ele com a senhora que estava acompanhando, ele foi embora. Mas deixou isso para você, deixou uma cesta assim, desse tamanho, de café da manhã, né? Bem recheado, um monte de coisa, né? E um bilhetinho, né, de gratidão, agradecendo o que eu fiz. Aí eu falei, puxa, eu não fiz nada, é uma obrigação ajudar o próximo, e a pessoa veio agradecer dessa forma. Aí ficamos comovidos, né, pela atitude, não pela cesta do café, não é isso, mas pela atitude do homem, né, gratidão, né. E é tão bom a gente ser grato, né, às pessoas que nos ajudam. Mas não é que eu esperava nada, mas nós temos que ser grato à vida, às pessoas que nos ajudam. Foi muito bonito. Mas, então é muito importante, né? Quando a gente trabalha, a vida nos devolve aquilo que nós damos para a vida. Né? Isso Jesus nos ensinou. Todo o bem que a gente faz, o bem se reverte para nós. Mesmo não devemos esperar nada em troca de ninguém. Temos que servir, sirva e passe, disse Jesus. Né? Mas a vida automaticamente nos devolve a gratidão, né? O amor das pessoas. A gente recebe um monte de ingratidão, pode ser, um monte de coisa. Mas uma que a gente recebe de gratidão já alimenta nossa alma, né? Aquele amigo que dá aquele sorriso, dá aquele abraço, oh, vamos em frente aí, né? Nada de ficar se lamentando. Isso aí já valeu a vida. Né? Então, para concluir, né? Eu vou contar uma história aqui de um amigo, né? Um espírito fez um trabalho notável. Quando a gente fala em trabalho, lembramos dele, né? Que trabalhador, né? Jerônimo Mendonça. Né? Quem conheceu Jerônimo Mendonça, né? Sabe o que estamos falando. Ele fez um trabalho notável, né? Ele, desde jovem, ele começou a ter dificuldade na sua saúde física. Bem jovem ainda, né? Uma vida pela frente, né? Imaginemos nós, bem jovem, né? Cheio de esperança, né? Aproveitar a vida, né? Porque o jovem quer aproveitar a vida. Ele estava nessa juventude, né? Mas aí surgiu uma doença, né? Ele tinha um problema lá que era tipo degenerativo, né? Era uma doença que era autoimune e prejudicava muito ele, e era crescente isso aí. Então ele foi perdendo os movimentos, né, do corpo físico. E foi perdendo. E nisso, ele ficou acamado. Passou a viver numa cama durante 30 anos. Né? Ele sentia muita dor no corpo físico. E tinha que colocar um saco de areia de 30 quilos em cima do peito dele para diminuir as dores. Muitas vezes ele dormia com aquilo no peito assim. Aí ele começou a ter essas dificuldades, né? E ele só falava, não mexia nem o pescoço. Não mexia nada no seu corpo físico, só falava. E se tornou cego também. Uns 20 anos, com 20 anos cego, né? Foi perdendo a visão, até que perdeu as duas visões. E ficou nesse sofrimento, né? E ficou se lamentando, né? Que aconteceu com ele tudo isso. Até um certo dia, por volta de 1960, quando ele ainda enxergava, né? Um pouquinho, enxergava. Conta a história, né? Que ele ficou muito doente. Assim, não da paralisia ainda, mas ele teve inflamações urinárias, né? A hemorragia urinária, e precisava perder muito sangue. Os amigos chamaram o médico, né? O médico muito amigo dele. O pessoal gostava muito dele, né? Ele era muito querido. E foi lá, olhou, cuidou dele, falou, aí chamou os amigos e falou,
Ele não tem chance. Ele vai morrer. Está muito grave a situação dele. Naquele tempo não tinha esse tratamento tudo que tem hoje. Sei que o médico desacreditou, falou que não teria mais possibilidade, né? Logo ele vai morrer. Aí o que fizeram os amigos? Poxa, ficaram tristes, né? Nós podemos levar ele, Jerônimo, até a Chico Xavier, né? Eles são muito amigos, Chico Xavier e Jerônimo Mendonça. Sempre foram, né? Desde a juventude. Aí o médico falou, você pode levar, mas só se for de avião. Porque se for de carro, ele vai morrer no meio do caminho. Aí um amigo conhecia alguém que tinha avião, né? Colocaram ele dentro do avião e levaram para Uberaba. Aí chegaram em Uberaba, lá no Centro Espírita, o Chico Xavier estava fazendo atendimento aos pobres, né? Como sempre fazia, dando alimento, lendo o evangelho para os pobres, necessitados. Mas depois ele chegou. Na hora que o Chico Xavier chegou, estava lá o Jerônimo. E como ele estava com essa hemorragia, né? O lenço da sua cama estava tudo vermelho de sangue. E na hora que o Chico viu, olha a sabedoria do Chico. Em vez de ficar se lamentando, né? Coitadinho do Jerônimo, não falou nada disso. Nossa, nosso irmão Jerônimo está aqui, veio me visitar. Que bom. Parece uma rosa vermelha, nosso irmão, né? E começou a ver coisa boa, né? Olha a visão dele. É uma rosa vermelha. Vamos fazer o seguinte, todos aqui presentes, vamos dar um beijo no nosso irmão Jerônimo? A filhinha, né? Fez aquela filha, e um por vez dava um beijo no rosto dele. E foram dando beijo. Aí no final, ele sentiu aquelas vibrações de amor, né, das pessoas. Estava até mais feliz, Jerônimo. Mesmo todo ensanguentado, né? E chegou a vez do Chico. Foi o último a dar o beijo. O Chico se aproximou dele, depositou um beijo na sua face, né? E colocou a mão sobre o seu abdômen. E ficou ali por alguns minutos, né? Fazendo uma prece, né? Vibração. Daqui a pouco o Jerônimo Mendonça sentiu uma energia tão forte vindo do Chico, envolvendo ele, e sentiu que parou de sangrar a hemorragia. Acabou a hemorragia. Ao que é o amor, né? Aí Jerônimo ficou tão feliz, né? Começou a se reabilitar, né? Depois ele perguntou para o Chico, por que eu estava passando por isso? O que aconteceu? Poderia me dar alguma explicação? Aí o Chico falou, meu irmão, você teve essa hemorragia porque você estava reclamando demais. Você não se conformava com a situação que você está passando. Você está muito desgostoso da vida. E nosso pensamento é vida. Nós aprendemos isso, né? No Espiritismo, constantemente. Nosso pensamento é vida. E o pensamento estava tão pessimista, influenciou no seu organismo físico. E por isso começou essa hemorragia. E você ia desencarnar mesmo. Então, o Chico falou para ele, mude seu pensamento. Procure ser útil. Tenha alegria, mesmo diante da situação que está passando. Tudo tem uma razão de ser. Não se lamente. Transmita alegria para as pessoas, isso vai te fazer bem. E diz que a partir de então, ele mudou completamente seu modo de entender a vida e começou a fazer palestras, né? No mesmo dia, o Chico já pediu para ele falar sobre o Evangelho. E ele começou, né, a falar sobre o Evangelho para as pessoas, fazer palestra, viajava o Brasil, né? Na sua cama ortopédica, né? Que ele não podia se mexer, mas fazendo palestra. Inclusive foi no Bezerra de Menezes, né? Que teve a oportunidade de ver, ele fez palestra lá no Bezerra. Eu conheci pessoalmente, né? Então ele fazia palestras memoráveis. As pessoas choravam na palestra dele, tão bonita que eram as palestras, tão instrutiva. E fazia com tanto amor, tanto carinho, e sempre divertida, as pessoas davam uma risada, né? Ele aprendeu a transmitir alegria para as pessoas. As pessoas saíam bem, nem lembravam mais que ele era doente, tinha aqueles problemas, né? Era um palestrante que trazia alegria e felicidade para as pessoas. E isso começou a fazer muito bem para ele também. E depois daquele dia da hemorragia, ele viveu mais 30 anos, né? Divulgando a boa nova do Cristo, fazendo um trabalho extraordinário. Né? E diz Chico Xavier que agora Jerônimo Mendonça, né, é um pássaro livre, porque não está mais no corpo físico, aquele corpo doente, né, é um espírito liberto, né. Porque muitas vezes pensamos em grandes privilégios para sermos um trabalhador. O Jerônimo, quando estava acamado, ele falava que só que gostaria de ter um minuto, né, um pouquinho só,
de uma condição de virar de lado, assim, deitar de bruço, porque ele ficava sempre na mesma posição, né? Ele falou, a maior felicidade para mim seria deitar de bruço um pouquinho, né? E às vezes a gente quer tanta coisa, né? Para ser um trabalhador. Se Deus me der isso, me der aquilo. Se Deus se der um dinheiro, eu ganhar na loteria, aí eu vou ajudar o centro, eu vou fazer tanta coisa. A gente começa a inventar um monte de coisa na própria cabeça, né? A gente pode ser útil em qualquer condição, como falam nos espíritos, né? Qualquer condição a gente pode ser útil. Madre Teresa, né? Ela falou para uma mulher que estava também paralítica, né? Estava na cadeira de roda, estava com uma situação bem complicada, e ela estava querendo cometer suicídio, mas nem suicídio ela conseguia cometer por causa da situação que ela estava, né? Paralítica. Mas na cabeça dela, isso, ela quer acabar com a minha vida, não sirvo para nada. Aí Madre Teresa olhou para ela assim, minha irmã, depois que soube da história, né? Você pode ser útil, você pode ajudar as pessoas, você vai ver como isso vai fazer bem para você. Eu faço palestras, né? Eu viajo o mundo aí, falando do Evangelho, falando de Jesus, e convido você a me ajudar, né, nessa empreitada, né? De levar o bem, vibrar no bem. Faça suas preces, pense no bem da humanidade. Você sabe de alguém necessitado, faça orações para essa pessoa. Você vai ver como isso vai fazer bem para você, e você vai ajudar muita gente. Uma prece de uma pessoa é um pinguinho de luz, né? É um pontinho de luz. Agora imagina, eu vou pedindo para um, peço para outro, um monte de gente fazendo. Cada um é um pontinho de luz. Vai se juntar e fazer um feixe muito grande de luz, né? E nós poderemos iluminar mais caminhos, mais vidas. E ela ficou entusiasmada e começou a fazer assim, e tirou a ideia do suicídio da cabeça. Então é isso, né? Nós só precisamos de motivo para viver. E motivo, nós espíritas, temos de sobra. Porque Jesus é o nosso maior motivo, né? Como diz o Dr. Bezerra, é o sol. Ele falou através do Divaldo, médio Divaldo Pereira Franco, Bezerra de Menezes. Jesus é o nosso sol. Vem ter conosco, né? Falava Bezerra de Menezes. Que esse sol venha ter conosco, iluminar nossas vidas, nossas consciências, para darmos o devido valor à reencarnação. A vida no corpo físico é uma bênção. Precisamos parar de reclamar, agradecer as oportunidades e viver o melhor da vida, né? Que é ter uma mente saudável. Porque quando a nossa mente não está saudável, tudo fica ruim. A vida perde sentido. Precisamos fazer como Viktor Frankl, né? Diante do campo de concentração, que perdeu quase toda a família lá, foi exterminada, e ele sobreviveu. E não ficou reclamando da vida. Se tornou um dos maiores psiquiatras da humanidade. Fez um trabalho extraordinário, viajava o mundo, né? Falando da importância da nossa mente. Porque ele criou uma vida nova para ele, mesmo no campo de concentração. Dos piores que já passou, né? Passou em 4 campos de concentração. E não desanimou. Se tornou um grande psiquiatra. Ajudou tanta gente, né, a se libertar dos seus próprios pensamentos pessimistas. Então, que Jesus nos abençoe e possamos levar a mensagem do Evangelho a toda e qualquer parte, né? Falando, exemplificando, trabalhando em grupo no Centro Espírita, né? Que nos faz tão bem. O Centro Espírita é a escola das almas. Que aproveitemos essa oportunidade. Muito obrigado.